noite. A televisão capixaba tem mais de 40 anos e, recentemente, ganhou registro no documentário Muitas Histórias para Contar. A gente vai conhecer o documentário e depois conversar sobre essa história com Ednei Moura, aqui em Videomaker. Bom, o Ednei não foi o único autor desse trabalho. Ele também contou com a ajuda do Mauro Natalício e o Francisco Vivacqua. Boa noite, Ednei. Boa noite. Tudo bom? Tudo. Ednei, olha só, a televisão capixaba existe desde a década de 60. Em 15 minutos, você acha que deu para dar uma ideia geral do que é a televisão aqui no Espírito Santo? Deu tranquilo, porque não adianta tentar contar a história em 2 horas, entendeu? Se às vezes em 15 minutos ela vai ficar mais interessante e mais dinâmica. Então, porque assim, só o fato de se falar que é história, o telespectador ou quem vai assistir o vídeo já acha cansativo assisti-lo, entendeu? Então ficou num tempo legal e deu para dar uma ideia geral do que é a televisão capixaba. E por que vocês escolheram falar sobre a história da televisão capixaba? Porque, bom, a gente partiu de um ponto do que existia uma história, entendeu? E cada um tem a sua maneira, a sua forma de contar a história. Então a gente partiu do princípio que a gente tinha uma forma de contar a história, mas só que de maneira diferente, entendeu? Aí por isso que a gente escolheu o nome Muitas Histórias para Contar, porque a gente crê assim que a televisão capixaba, ela tem muita história ainda para contar do que foi, do que é e do que vai ser ainda. Tudo bem. Entendeu? Tá, agora a gente vai assistir ao documentário Muitas Histórias para Contar e depois voltamos com mais entrevista. A pioneira foi a TV Vitória. A TV Vitória, ela nasceu, embora sem autorização governamental, ela nasceu no início dos anos 60, graças ao empenho do Dr. João Palmon. 1976, o boom da televisão do Espírito Santo. O nascimento da TV Gazeta, lá na Rua General Osório. Tive o privilégio de ser a primeira apresentadora da TV Gazeta no Espírito Santo. E foi uma mera casualidade. Eu fui convidada pela TV Gazeta para gravar um comercial em 1978. Foi um amigo meu no Rio, que é uma pessoa, José Pessoa, o nome dele, que é um cearense, que no dia em que ele ganhou a concorrência, a concessão dele, ele me encontrou casualmente no mesmo local que nós íamos juntos e insistiu comigo e me mandou, quando chegou em Fortaleza, me mandou uma espécie de um decálogo, dizendo o que eu tinha que fazer para ter uma emissora de televisão. Para que isso aconteça, em primeiro lugar, você tem que solicitar a Anatel, né, para ver se no plano básico dela tem alguma vaga, alguma frequência vaga, né? Caso tenha, você entra com um projeto técnico. Quando você entra com um projeto técnico, meu amigo, aí eles mandam analisar o projeto e tudo, aí colocam o canal em licitação. Até sinto vergonha de contar essa história, mas a primeira coisa que eu fiz, minha mãe me achou meio triste numa noite que eu cheguei em casa lá no Rio, e eu disse, que você está triste? Eu disse, não, mamãe, é que eu fui conversar com o Walter Clark, mas ele fez uma proposta que eu não achei boa. Ela virou-se para mim e disse, por que você não conversa com o Dr. Roberto Marinho? Quais são as minhas chances? É basicamente zero. A minha chance é o meu currículo. Aí ela saiu, foi lá no telefone, ligou o telefone, voltou e disse, olha, o Dr. Roberto está te esperando amanhã às 6 horas da tarde. Ela tinha pegado um telefone, ligado para uma senhora chamada Hilda, que era irmã do Dr. Roberto, e que jogava baralho com ela uma vez por semana, né? O que mais me chamou a atenção, além de tomar o tempo indevidamente do Dr. Roberto, foi o fato dele me perguntar com muita simplicidade o seguinte, escuta, há quanto tempo você tem a concessão? Eu disse, eu não tenho a concessão, Dr. Roberto, eu estou querendo primeiro fazer um contato com a Globo, depois eu vou atrás da concessão. Ele disse, então o senhor volte quando puder. Esse contrato do Walter com o senhor não é draconiano. 80%
90% dos canais de rádio e televisão no Brasil são entregue a políticos. Gente que não entende nada de comunicação. A televisão naquele tempo, ela sofria uma censura prévia. Havia censores. Tinha gente da Polícia Federal que recebia ordens de Brasília para bloquear essa ou aquela reportagem, essa ou aquela matéria. Não tinha nenhum interesse no noticiário local, eles tinham interesse no noticiário nacional, então eles iam censurar lá a Globo, não aqui, né? Eu fui cinegrafista, fui editor de VT, essas coisas todas que todos nós, por etapa que todos nós passamos, mas eu venho do rádio e do rádio naturalmente, consequentemente, você acaba entrando no processo da televisão. Os artistas é que se tornaram produtores e diretores. Chegava em cima de um elefante na Costa Pereira, entrava num caixão, descia de helicóptero, fazia umas doideiras que na época aquela coisa era permitida. Porque naquele tempo você podia ser contratado antes de ter o diploma. Agora não, agora existe a exigência do diploma. Os jornalistas, eles eram jornalistas por vocação. Eram pessoas que tinham curso de filosofia, direito, letras ou curso nenhum. Foi natural e não foi forçado, foi uma coisa que eu fui levando paulada e aprendendo. Eu nunca sofri discriminação nem preconceito por ser mulher, muito pelo contrário. Eu fui diretora de programação da TV Educativa durante 20 anos. Você tinha que sair e fazer as imagens em preto e branco e depois você tinha que colocar o áudio numa fita. Na hora da exibição, o telecine rodava o filme e o áudio era rodado separadamente, gravado num cartucho, antigamente, e depois já veio um advento, né? Foi um outro boom, era conseguir gravar o áudio dentro da própria película, né? Então a exibição era em preto e branco, ia para laboratório, aquele trabalho, e tinha que rezar para sair uma imagem bonita. Ele era o dono da Rede Brasil Sul de televisão. Em função do conhecimento dele, foi que eu consegui chegar ao Walter Clark e fazer o acordo com a Globo. Então, em função disso, eu fiquei sensibilizado pelo gesto do Maurício, meu amigo, e resolvi convidá-lo para sócio também. E ele começou a ser sócio com 20% e nos passou todo o know-how na parte de compra de equipamento, na parte de treinamento de pessoal. Então o operador de telecine, ele para passar num teste, o que é que eu exigia dele? Ele tinha que colocar um filme em 5 segundos. Você não podia estar com a cabeça baixa e aí a câmera te pegando, você tinha que estar olhando para o telespectador. Então qual era o recurso que tinha? O único recurso que tinha era você decorar. Aí você falava, boa tarde, estamos começando mais uma edição do jornal. Você vai ver hoje nosso jornal. Aí fazia a chamada. Isso era trabalho, meu amigo, demanda de trabalho. Sobe morro, equipe, combustível, alimentação, dormida. E quando papoca aí um raio? Aí o cara sai, 4, 5 homens para subir um morro, 2 dias para lá. Aí quando chega lá foi só um fusívelzinho que queimou. Troca e vem embora. Acredito que daqui a 5, 6 anos, quando essa tecnologia for mais barata, isso vai ficar claro para todos nós. Com essas tecnologias, pode surgir essa emancipação da televisão, de que o espectador sai de um ponto passivo para um ponto ativo. Porque ele próprio pode se tornar um emissor em potencial. Em vez de termos um produtor dominando várias técnicas, podemos ter várias pessoas dominando aquelas técnicas. Você sabe que eu posso muito bem programar isso aqui, fechar, entrar de férias e ela vai trabalhar sozinha. O que está acontecendo é o seguinte, é que os equipamentos estão se tornando mais fáceis e mais compactos. Então, por exemplo, uma ilha de edição não linear, isso aqui está dispensando operador de áudio, operador de gerador de caracteres, diretor de imagens, e uma pessoa só faz a tarefa de 5, 6. Até mesmo iluminação. Se a pessoa fizer hoje com a sensibilidade dessas câmeras, se você chegar com a imagem escura ou fora de fase, roxa, azul, amarela, chegou no software aqui, o cara vai lá, aplica um efeito, uma correçãozinha bonitinho, tá tudo aí. O conselho é de
antes de entrar no mercado, aproveitar esse espaço que é dado pelas universidades para produzir muito. Pegar a câmera e produzir, fazer documentário, fazer ficção, fazer vídeo, fazer mesmo. Porque só fazendo, experimentando aquilo que você tem na teoria em sala de aula, e eu sei que as faculdades têm um empenho em fazer uma boa qualidade, só experimentando é que você vai conseguir, quando chegar no mercado, ousar e fazer algo diferente. O grande problema é aquele universitário que quer se formar para reproduzir aquilo que já é feito no mercado. Está sendo discutido isso, né? Não tem escapatória, né? Nós vamos sair do analógico, né? Mas o Brasil não decidiu nem o seu padrão ainda, né? Quando decidir o padrão, nós vamos ver onde é que vamos chegar. Agora, uma coisa é certa, isso não volta atrás. TV digital não surge antes disso. Guarde esse documentário para esfregar ele na minha cara se TV digital no Brasil surgir antes de 10 a 15 anos. A televisão digital vai mudar a forma de fazer televisão e de ver televisão. Isso vai ser bem interessante de ser observado nos próximos 20 anos. Nós vamos passar por uma revolução parecida com aquela que a gente passou nos anos 50 com o advento da televisão. Né? Vai ter que ser devagar, porque não adianta eu simplesmente mudar todo o parque tecnológico se eu não tenho no meu consumidor, né, as condições para a aquisição desse novo parque. Como tudo que esse sistema gerencia, produz exclusão. Nosso sistema, o sistema que é socioeconômico, que impera no nosso país, ele é excludente. Ele não só mantém uma grande parte dos brasileiros na exclusão, mantém, como ele amplia essa exclusão. Na verdade, para se desenvolver o regionalismo, tem que se conhecer muito bem o Estado, a região. Que cultura é essa? Que histórico de vida e de luta essa comunidade tem para daí poder atendê-la de fato. Nosso Bom Dia Espírito Santo foi criado uma semana depois do Bom Dia Brasil. Imediatamente nós criamos. E assim fomos criando alguns programas, procurando não ter uma qualidade muito inferior à qualidade da Globo. A população gosta. Se vocês fizerem uma pesquisa perguntando se a população gosta dos programas regionais, por mais ruins que eles sejam, ela vai dizer que gosta. Por quê? Porque a população quer se ver. As pessoas querem falar do seu cotidiano. Não tem produção local, a legislação diz que tem que ter produção local e não tem. Não tem por quê? Porque produção local custa caro. A regionalização, que é um projeto da deputada Jandira Fegali, que ainda não aconteceu, é a melhor coisa para ampliar o mercado de trabalho. Essa lei não foi aprovada por lobby dos grandolas, porque se aprovada essa lei, ia quebrar a maioria das emissoras afiliadas, as pequenas emissoras que existem fora do eixo Rio-São Paulo. Isso tem que ser dosado, porque se for numa proporção muito grande, vai haver uma disparidade de qualidade enorme no que é feito pelo Rio, do que é feito por São Paulo, do que é feito nos estados, no interior. Não porque não haja pessoas competentes, mas porque não há dinheiro para isso. O grande problema, né, é o que eu vejo, as TVs estão muito preocupadas, né, em lucro fácil e rápido, né? E isso é um pouco complicado, né? Fica difícil, né? Porque isso não se faz de um dia para o outro. No afã de ganhar comercial, de ganhar quantitativamente o número de telespectadores, ela vem perdendo a qualidade. O mundo descobriu a fórmula mais barata de se captar audiência sem gastar dinheiro, que são os reality show. Quem são os artistas? Aquela meninada que fica ali dentro daquela casa, sem falar nada com nada. Eu acho que a despeito das dificuldades que nós brasileiros atravessamos, da péssima e vergonhosa distribuição de renda. A tendência é, quer qualidade, quer conteúdo, você vai pagar. Agora, realmente, né, o boom da televisão a cabo que era previsto no Brasil não ocorreu, né? Parou, estagnou, né? Quem quer cultura hoje, rapaz, ele tem que estudar um idioma, né?
francês ou inglês para assistir a CNN, para assistir aquele canal TV5 da RTF, lá da STV, a Sociedade Francesa de Produção, né, para assistir a DW na Alemanha. Então você assiste alguma coisa com conteúdo, né? História, geografia, conhecimentos gerais. É por isso que é importante a sobrevivência da TV educativa, porque a programação da TV educativa é essa programação. Ela é compatível com essas televisões de elite que estão na TV a cabo e que as pessoas da periferia não têm acesso. Procede, mas assim, ainda que, né, a gente sabe que a população carente realmente não tem acesso ao cabo, onde estão as TVs universitárias, né, a gente sabe que a classe média já tem acesso a isso, né, e a classe média não tem tanto acesso assim à faculdade como se parece, né. Agora, o fato de transpor os muros já é alguma grande coisa. Então, uma possibilidade que tem aqui é a melhor coisa para ampliar o mercado. A sobrevivência da TV educativa. Tem que ser desejado. Tem que se conhecer o local, não tem então quem quer a comunidade tem barato e a casa educativa Em São Paulo, não de permitir que estão nas tem que se conhecer muito local e não tem em São Paulo, sobrevivência da TV educativa. Por São Paulo, há 6 anos, quando essa tecnologia. O nome completo de Dom Pedro I era Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paulo, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Voltamos com o Videomaker e estamos aqui conversando com o Ednei Moura. Ednei, olha só, você já participou de várias ficções, como o Dinheiro, né, a Ponte, o Vai ou Racha. E por que você escolheu para fazer como TCC um documentário? Então, assim, documentário é uma coisa que eu ainda não tinha experimentado, entendeu? Então, eu achei legal estar fazendo uma coisa que é documento, entendeu? Uma coisa que vai ser
mais para estudo acadêmico também, vamos dizer assim, entre aspas, porque é uma coisa assim que ia ter mais a ver com o objetivo do meu TCC do que uma ficção, entendeu? Ficção não, seria para estar mostrando o meu portfólio, vamos dizer assim, mas eu queria alguma coisa que, além de eu estar mostrando o meu portfólio, eu poderia estar, assim, vamos dizer, mostrando tudo que eu aprendi dentro da faculdade, entendeu? E serviria ainda para estudo acadêmico. E você apostou todas as suas fichas num gênero que você nunca tinha feito, né? Eu apostei tudo e achei super interessante, super gostoso estar fazendo, porque eu apanhei muito, entendeu? Porque não era nada daquilo que eu pensava, que o fácil se tornou difícil, tá entendendo? Então, foi uma coisa, pro meu aprendizado foi 100%. Que bom, né? É. E olha só, a gente viu que todo documentário ele é feito em depoimentos. Por que vocês escolheram fazer dessa forma? Por quê? Porque, assim, um dos motivos, teve uma coisa até que foi assim, questionar, teve poucas imagens, mas um dos motivos que eu queria depoimentos mesmo. No início a gente começou com o objetivo de estar contando ele em forma de causa. Vocês não usaram nenhuma narração, né? Não usamos nenhuma narração. É uma coisa que eu queria que os telespectadores ouvissem, tá entendendo? E memorizassem como se fosse uma rádio. Trabalhar com o imaginário do telespectador. Então, assim, no mundo de hoje, as imagens, elas são inseridas uma atrás da outra, o mais rápido possível. Eu não gostaria disso. O que tinha mais valor para mim era o que estava sendo dito nos depoimentos dos personagens, vamos dizer. E olha só, trabalhar com depoimentos é mais difícil, porque pede um bom trabalho de direção. E como é que foi isso para vocês? Dá mais trabalho porque, vamos supor, ali quem é o principal, vamos dizer, o ator principal é o entrevistado. Então você às vezes tem que adaptar ele, adaptar a agenda dele e tal. E às vezes como no caso deles, são profissionais antigos. Vocês tiveram dificuldades para ter acesso aos depoimentos? Não, foi assim, eles foram super profissionais com a gente, entendeu? Porque era uma coisa assim que a gente fazia, botava a luz, montava, mostrava para ele que apesar de a gente ser aluno, a gente estava ali como profissional também entrando no mercado, entendeu? Então eles foram bastante receptivos em relação a isso. O Carrier, ele até tá te contando os bastidores que quando a gente falou que a gente ligou para Carrier e falou, a gente tentou marcar uma entrevista com o Carrier, ligando para a secretária dele e tal. Aí muita gente falou, pô, o Carrier tá como Lula para a população brasileira. Aí no outro dia a secretária dele ligou marcando a entrevista, no final das contas ele dedicou o livro dele pra gente, a gente saiu contando muita história ainda. E olha só, os entrevistados eles falam do futuro social e tecnológico da TV. Qual é a sua opinião sobre isso? O que a gente tentou mostrar no documentário é que a população acompanha toda essa transformação, essa evolução. A gente vive junto com essa época. Mas ela acompanha sempre atrasado, entendeu? Porque cada custo financeiro que se tem dessa tecnologia, entendeu? E olha só, vocês terminaram o vídeo falando de regionalização. O que você tem para falar sobre isso? Assim, a sua opinião? Ela vai estar aumentando essa demanda de trabalho, entendeu? Vai aumentar a demanda de produção independente. Quem tiver seu computador e sua câmera vai poder transmitir, passar sua mensagem com mais facilidade. Mas ainda continua caro para estar tendo isso, entendeu? Então, olhando para esse lado financeiro, mas para a questão cultural, tanto para artista como artista em geral, divulgação de trabalho para cantores, atores, isso também vai aumentar a demanda, porque aquele cara que tem uma bandinha, ele vai ter um acesso mais rápido a uma TV que não vai precisar de ir para o Rio, entendeu? A gente vai estar mostrando a nossa cara, falando o que a gente pensa. Por isso que é importante a gente conhecer também, assim, a pessoa que faz um programa local, é importante conhecer bem a cultura do povo. A cultura, o que a comunidade pensa, o que ela deseja, se ela acha que está certo ou se está errado. Isso tem que ser botado em pauta mesmo, porque
para falar do que eu penso em relação ao mundo, é só eu mesmo botando as minhas ideias no papel e transformando em imagem, entendeu? E sobre a produção de programas locais, dos programas locais, você acha, assim, em questão da qualidade, o que você acha? Questão da qualidade, eu acho que eles estão sendo bem produzidos, entendeu? Porque eles não podem salvar o mundo, entendeu? Mas eles tentam botar a cara cada vez mais da comunidade, da população capixaba, entendeu? Tentar adequar, às vezes tem que obedecer regulamentos que vêm das sedes, entendeu? Que aqui são só filiais, mas eles conseguem, às vezes, esquivar e botar ali, ó, esse aqui tem a ver com a gente. Então, mas esse processo é igual esse processo tecnológico, aos poucos, devagar, entendeu? Até poder falar, não, agora está perfeito. Mas eu já vejo que isso vem acontecendo. Foi se comentado muito a questão de regionalização, de produção local, mas até então ninguém tinha dado um passo. Agora está todo mundo já tomando caminhando para isso, tá entendendo? Está todo mundo reconhecendo que é melhor, que a população não gosta só de ver futebol do Rio, de ver só novela do Rio. Ela quer ver aqui os quer ver nossa capixaba, cara, né? Claro. A gente quer se identificar na televisão. A gente quer ver, pô, ali Vitória, que legal. Todo mundo quer ver isso. E o que você acha que está faltando? O que eu acho que está faltando? Mais política de incentivo mesmo, para estar promovendo isso, entendeu? Porque uma pessoa só não tem como fazer. Então precisa de que mais política de incentivo financeira e mais pessoas que estão a fim de entrar no mercado e botar essa cara de regionalização, entendeu? Para você, o que é trabalhar com imagem? Trabalhar com imagem? Já que você faz tanto isso. A imagem diz tudo para mim, né? Diz tudo, porque a coisa assim, igual eu estava te falando, eu tô tão acostumado a estar por trás das câmeras, ver imagem, que agora assim dá vontade de ir lá e ver se está correndo tudo certinho, se as imagens estão todas certas, entendeu? Porque eu tenho medo, porque através da imagem, a hora que a pessoa ela vê o seu trabalho, ela já vê se está bom ou se está ruim. Então, se você... Já é o resultado final já é o resultado de toda final, pesquisa. De toda a pesquisa. Então, se você faz uma coisa que você agride o olhar do seu telespectador, sai você tudo errado. Já condenou seu trabalho. E olha só, você gosta muito de produzir, mas o que você mais gosta de fazer? O que eu mais gosto de fazer é estar escrevendo roteiro, fazendo ficções, entendeu? A vontade que eu tenho é essa, de estar sobrevivendo, de estar dos meus roteiros e estar podendo dirigir eles. Entendeu? Entendi. Então tá bom, Ednei, eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa. E você quer deixar o seu telefone para contato, não é isso? Entrar em contato com a gente, entendeu? 9274-2148. E para você que está em casa, quer entrar em contato com o nosso programa, o e-mail é videomaker@faesa.br. Uma boa noite e até o próximo programa.